Queridos amigos, abra comigo nesta noite a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Nós leremos o versículo 1, Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 2, nós leremos o versículo 1, estas palavras. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Bem, o nosso título nesta noite é Cristo revela a sua missão. Bem, esse texto é a respeito da salvação, do receber uma nova vida, uma vida transformada pelo Senhor. E ele registra o primeiro milagre em ordem cronológica realizado pelo Senhor Jesus Cristo logo após o início do seu ministério público. Este é o primeiro, nós sabemos disso porque João nos diz isso no versículo de número 11. Ele diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Este é o primeiro do seu milagre, que também é um sinal. O segundo dos milagres do Senhor Jesus Cristo, os sinais registrados aqui também no Evangelho de João, está lá no capítulo 4, no versículo de número 54. E João é bastante cuidadoso em nos dizer que este é o segundo milagre do Senhor Jesus Cristo. No versículo 54, Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Bem, mas aqui em João capítulo 2, não aparece o termo milagre, mas sim o termo sinal. Por quê? Porque os milagres do Senhor Jesus Cristo não tinham fim em si mesmos. Eram sinais que comunicavam uma mensagem, todos eles, sem exceção. Sim, o Senhor curava, operava os seus milagres por sua grande compaixão por pessoas, outros realizados sobre a natureza, não é, como andar sobre as águas e tantas outras coisas que ele fez, mas cada um deles tinha uma mensagem, era um sinal apontando para uma realidade, e a realidade era ele próprio. Ele declarava a sua mensagem e então este sinal testificava daquilo que ele dizia. Mas nós chegamos a este milagre, o sinal, que é muito interessante. É um dos sinais autenticatórios da divindade de Cristo, da sua messianidade. Nós lemos que os discípulos, os primeiros discípulos, ao verem isso, creram no Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 11, e os seus discípulos creram nele. Bem, é um milagre autenticatório, e aos olhos daqueles discípulos, os primeiros, não estão todos os discípulos aqui, que já conheciam o Senhor Jesus Cristo, já tinham ouvido a sua mensagem, já tinham ouvido João Batista a respeito dele, tantas e tantas coisas, eles agora veem um sinal que testifica da sua messianidade. Porque eles creram, o que João quer dizer? Eles creram que este Jesus de Nazaré era de fato o Messias profetizado, que quando chegasse ia fazer estes sinais e manifestar a glória de Deus, a sua missão aqui neste mundo. Cada um desses milagres, mais uma vez, traz algo a respeito da pessoa de Cristo, algo a respeito da necessidade humana, algo a respeito do caminho de salvação. E o mesmo acontece aqui, logo neste primeiro sinal, este primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Porque nós podemos afirmar que estes sinais tinham um propósito de nos levar a crer no Senhor Jesus? Bem, mais uma vez, o apóstolo João, de maneira cuidadosa, nos diz isso lá no capítulo de número 20, do versículo 30 ao versículo 31, depois de ter observado tantos sinais, milagres do Senhor Jesus Cristo. Então ele nos diz o propósito desses milagres. João 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Bem, porque estes foram selecionados. Estes, porém, foram escritos, registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui está, então, o porquê destes milagres serem chamados de sinais. Foram realizados e foram registrados para nós, para você, para mim, até o último dia, para todas as gerações. O objetivo deles é nos ensinar sobre o Salvador e nos conduzir à fé no Senhor Jesus Cristo para a vida, isto é, para a salvação. Bem, aqui está um milagre tremendo. E penso eu, um milagre muito apropriado para o início do ministério público do Senhor Jesus Cristo, que ele tenha escolhido realizar este tipo de milagre desta maneira, com esta mensagem específica em particular. Bem, este milagre, o sinal, ele, como uma bandeira, um sinal maior, ele declara tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. A necessidade do ser humano e aquilo que somente ele pode suprir. Está tudo aqui ilustrado
neste milagre, neste sinal. Só o Senhor pode realizar algo como este, essa transformação como isto, essa transformação na vida de uma pessoa. Bem, eu penso que as linhas principais do milagre você já consegue perceber, está claro na palavra de Deus, não é? O paralelo entre o sinal, o milagre que acontece e a mensagem que ele convém, que ele comunica. Mas nós seguiremos através desse texto. O versículo 1 nos é dito que o Senhor Jesus Cristo vai àquela cidade de Caná. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Umas bodas, bem, você sabe o que é bodas, não é um termo um tanto arcaico em língua portuguesa hoje. Um casamento, a festa, a celebração de um matrimônio, de um casamento. E está no plural bodas, porque aquela celebração entre os judeus durava mais do que um dia. Em nossas sociedades ocidentais, apenas um dia, não é? Um culto entre o povo de Deus, um momento de celebração, mas para eles durava de 5 a 7 dias. E era um momento, pelo tamanho, não é, da festividade, muito importante para aquela comunidade onde o casal vivia. Era um momento planejado, um momento esperado, e tinha uma repercussão grande, era um momento especial, porque a comunidade estaria ali reunida, todos criam no Senhor, assim por dizer, em Deus, não é, em Jeová. Era uma nação religiosa e aquele casamento envolvia promessas sendo feitas ao Senhor, buscar-se a bênção do Senhor. Então era um momento muito esperado para aquelas pessoas. E pessoas viajavam de outras vilas, parentes, por muitos dias para chegar ali e estarem juntos com o noivo, uma nova família, e a noiva, uma nova família seria iniciada. Tantas grandes coisas aqui, não é? E este rito de passagem, estas bodas, era o momento então das promessas, de buscar a bênção do Senhor. E nós lemos que estava ali naquelas bodas a mãe do Senhor Jesus Cristo, e estava ali a mãe de Jesus, no versículo 1. Bem, a mãe do Senhor Jesus Cristo estava ali. O seu nome não é mencionado, apenas a mãe do Senhor Jesus Cristo. É interessante, na verdade, isso. Os discípulos também estavam lá, mas também não nos é dito o nome destes discípulos. Nos é dito que a mãe do Senhor Jesus estava ali, no versículo 2, e foi também convidado Jesus, seu nome é declarado, e os seus discípulos. Por que João não diz o nome da mãe do Senhor Jesus ou o nome dos discípulos do Senhor Jesus Cristo? Bem, querido amigo, é bastante clara a razão. Ele indica a posição destas pessoas. Aqui está, ela é a mãe do Senhor Jesus, a mãe terrena, e a posição destes jovens é discípulos do Senhor, mas os seus nomes não são dados, porque o que deve estar no centro aqui é Ele, o Senhor Jesus Cristo. Isto é sobre Ele, sobre a sua pessoa. E esta é a razão do porquê estes demais discípulos do Senhor, a mãe do Senhor, que também era uma discípula, estão como que no pano de fundo, assim por dizer. É sobre Ele, o seu poder. Esta é uma mensagem, é um sinal. O que deve se destacar aqui é o que ele irá fazer, não os personagens registrados aqui. Bem, João é muito cuidadoso. Ele sempre é, quando você lê no seu livro, nas suas cartas e no seu evangelho, ele sempre está apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua divindade, a sua glória. Diferente dos demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, João inicia o seu evangelho falando sobre a eternidade de Cristo. Ele não inicia falando sobre o seu nascimento na Galileia, a sua mãe, o seu pai, os magos. Ele inicia muito antes. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele sempre está apontando. Não que os demais não fizessem isso, porque eles tinham um objetivo específico, mas João aqui, ele fala sobre Cristo, o seu poder, a sua glória, e este primeiro milagre está apontando mais uma vez isso. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Messias prometido, Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo. Bem, a mãe do Senhor Jesus Cristo já estava ali. Ela provavelmente já estava ali antes das bodas começarem. Provavelmente o Senhor Jesus, sua mãe, sua família, seus irmãos e irmãs que também estão lá, irmãos biológicos, eram amigos próximos deste casal, desta família. Isto acontece na pequena vila de Caná da Galileia, onde estava Nazaré. Nazaré, se você puder visualizar, está em cima de um monte. Há um caminho, não é, em direção àquela cidade. Nós lemos sobre um precipício de onde eles queriam lançar o Senhor Jesus Cristo, é uma cidade elevada, e no caminho havia algumas pequenas vilas. Caná é a primeira, logo no início deste morro, desta jornada, muito próximo, pequena distância a pé. Assim as pessoas ali naquela comunidade, em Nazaré, se conheciam muito bem,
E quem sabe, nós não sabemos, fosse algum parente dos pais do Senhor Jesus, um parente biológico, terreno do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que a mãe do Senhor está ali, logo no início, provavelmente auxiliando, preparando as coisas. É uma festa de 7 dias, muita gente virá, é necessário preparar muita coisa, assim, toda a ajuda é bem-vinda e os familiares mais próximos já estão ali prontos para auxiliar. E assim nós lemos que estava ela ali, e então foi também convidado o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Mais uma vez, eles não são nomeados aqui, mas nós sabemos quem são, porque um pouco atrás, no capítulo anterior, nos é dito o nome dos primeiros discípulos, não é? João e seu irmão Tiago, Pedro e seu irmão André. Então, pelo menos estes 4 discípulos descem com o Senhor Jesus Cristo para estas bodas. Você não pensa nos 12 apóstolos ainda, Mateus não foi chamado. E ainda outros não foram chamados também. Está logo no início, Jesus e os seus discípulos. O Senhor em uma festa de casamento, em um culto de adoração a Deus. Não é maravilhoso? Sabe o que isso quer dizer e implica? Bem, isso implica o valor do casamento. O Senhor está ali e ao participar daquilo, Ele está autenticando e abençoando a união entre um homem e mulher debaixo da graça do Senhor. Assim, o casamento é uma instituição criada por Deus, e a presença do Senhor autentica e abençoa isto. E no versículo 3, então, nós lemos: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. É muito provável que somente ela, os servidores e o mestre-sala, que é ali o superintendente da cerimônia, soubessem disso. Os visitantes ainda não sabiam. Isso foi dito assim, em voz baixa, assim por dizer. A notícia reverbera ali entre os servidores. A mãe do Senhor Jesus Cristo percebe e ela vai ao Senhor Jesus Cristo e diz, não tem vinho. E nós vemos que algo dramático, então, acontece aqui, não é? Logo no início, vinho acaba. Não era algo esperado, não era algo planejado. Não se esperaria que logo no início da festa, ou na metade da festa, não sei quantos dias tinham acontecido, passado, percorrido aqui, o vinho termina, e talvez o alimento também, nós não sabemos, mas algo dramático, algo está faltando. Aquela quantidade de vinho planejada, calculada, não alcançou o número de pessoas que estavam ali presentes naquela noite. O termo grego traduzido como faltando quer dizer que o vinho não alcançou o objetivo, não alcançou a meta, não supriu a todos os presentes ali naquela noite. E isso indica, naturalmente, que aquele casal provavelmente fez um cálculo muito errado da quantidade de alimento e de bebidas para os convidados. Bem, um momento negativo então, não é? Um momento que pode trazer vergonha àquele casal não ter se preparado bem. Ali estão os familiares, ali estão os parentes, talvez a festa tenha que acabar e as pessoas tenham que ser mandadas embora porque acabou, não há como celebrar. E um momento de vergonha, e você pode pensar sobre aquela sociedade, não é? As comunidades muito próximas, como esse tipo de coisa repercutiria e ficaria na memória das pessoas, talvez como algum motivo de desdenho ou de chacota. Um momento negativo. Eles não prepararam o suficiente para aquelas bodas. Será que isso toca o sino na consciência? Será que isso reverbera alguma outra passagem na palavra de Deus? É claro que sim. Aquelas jovens nécias não prepararam óleo suficiente para a chegada do noivo. Você está percebendo como estas parábolas estão conectadas, esses milagres estão conectados? Elas falam sobre a necessidade de Cristo. Elas falam sobre a vida, o caminho de salvação. Nós não conseguimos ouvir isso porque nós temos a tendência de não dar ouvido à reverberação da verdade nos textos vários da palavra de Deus. Mas a mensagem é uma só. A nossa necessidade de vida em Cristo e o poder e o amor do Senhor Jesus Cristo em prover o que nós não temos, o que nós precisamos. Isso se manifesta logo aqui no início deste versículo. Bem, um cálculo mal feito. Talvez eram jovens, e você sabe que os jovens às vezes são muito otimistas, não é, nos seus cálculos, e pouco realistas a respeito das coisas. E como pastor, às vezes, auxiliando um novo casal ou outro, não estou falando sobre ninguém aqui na nossa igreja, você percebe às vezes os planos, e quão real ou muito otimista às vezes são os casais, não, a respeito de provisões, como vai ser a vida, despesas, isso e aquilo mais. Mas veja, este casal aqui se comportou de uma maneira estranha, porque eles
colocaram seu cálculo baseado em uma estimativa infundada. Eles pensaram que seria o suficiente. Então a grande vergonha que iria causar aquilo para o casal. Você sabe que o vinho na Bíblia é um sinônimo de alegria, de festejo, não é? Não era o vinho exatamente como o nosso de nossos dias, mas esse é um outro tema. Assim não houve provisão suficiente. Bem, qual é a lição aqui? O que essa narrativa, este problema está nos dizendo? Bem, é muito fácil. Essa é uma figura muito profunda da jornada da vida. Aqui estão duas pessoas iniciando uma página imensa da vida, que é o matrimônio, o casamento, algo até o final. E eles não calcularam as coisas corretamente. Foram levados de uma maneira um tanto romântica, florida sobre as coisas. A festa vai dar certo, no final todo mundo está alegre aqui. Não tinha maturidade o suficiente. Qual é a figura aqui? A figura é esta. Nós nos lançamos na vida, não é? Nós chegamos em um momento da nossa vida em que nós nos percebemos como pessoas, como seres humanos. Já não somos mais pequenas crianças levadas, cuidadas, tratadas, mas nós nos colocamos em nossos próprios pés e olhamos então a vida em volta. E nós nos lançamos para dentro desta vida, em nossa busca, em nossos desejos, em nossos planos e tudo mais. E aqui está uma figura. Nós embarcamos nesta vida como este casal, pouco preparados. O grande oceano da vida, as grandes dificuldades, desafios, as grandes questões a serem respondidas e então o final da vida. Nós nos lançamos para dentro desta vida sem considerar estas grandes coisas, esses grandes pontos, sem nos perguntar as questões mais importantes. Quem sou eu aqui? Eu me tomo consciência de que eu sou um ser humano, mas quem sou eu? Por que as pessoas nascem? Qual o significado de tudo isso? Eu estou entrando dentro desse círculo de movimento, mas eu me pergunto, o que é isso? Para que acordar todo dia? Qual o significado dessas coisas? Nós nos lançamos na vida, como quem pula dentro de um rio e a correnteza vai te levando, e você quer trabalhar e precisa de dinheiro para isso e para aquilo, e você quer estudar e você não para pensar, você entra no movimento, como quem pula dentro de uma esteira e começa a seguir. E aqui está este casal e aqui está a figura para nós. Isso representa cada um de nós. Porque diferente daquele casal que ilustra uma realidade espiritual, as grandes questões a serem calculadas para nós envolvem a eternidade. A eternidade, queridos amigos. Como eu posso saber sobre Deus, que Ele é real, que Ele existe, onde eu irei encontrar a verdade sobre estas coisas? O que será da minha vida quando eu terminar os meus dias aqui? O que irá acontecer? Nós não perguntamos essas coisas, ou se perguntamos, elas passam por nossa mente, nós não agimos, nós não buscamos a resposta de uma maneira consistente. Como este casal, nós não sentamos de uma maneira séria para pensar quantas pessoas virão, não poderão vir, vou mandar um convite, vou pedir uma resposta até dia tal. Não, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, o importante é se alegrar. E de repente talvez uma tremenda vergonha para a família, para eles, e alguns problemas que nós não podemos ver aqui de antemão. E assim somos nós, queridos amigos. Nós entramos na vida, tomamos consciência de nós mesmos, chegamos a uma determinada idade, não é? 8 anos, 10, 12, 11, 15 anos, e de repente nós vemos a vida com os nossos próprios olhos e nós nos lançamos nela. Mas nós não perguntamos estas coisas. Nós seguimos assim desapercebidos, vivendo esta vida e o ciclo das coisas. E quão raso e despreocupado nós podemos ser como este casal. Meus amigos, estas são as perguntas mais importantes que nós devemos fazer, porque estas são as perguntas reais sobre a vida. A vida, queridos amigos, tem esses marcos e pilares, e essas perguntas nos fazem observá-los. A vida não é meramente acordar pela manhã, lavar o rosto, vou para o trabalho, esse é a vida, o carro, a poluição, o barulho, o professor, a escola, o trabalho, o chefe, acordar. Isso não é a vida. Isto é apenas algo terreno, passageiro. A vida envolve a alma, a existência, e a alma é eterna. Ela não morre, ela não deixa de existir quando nós morremos fisicamente. Ela continua para a eternidade. O nascimento de uma criança é o nascimento de uma alma, de uma vida que vai pela eternidade. Quão necessário então, neste lançamento, neste início, nos perguntarmos, sentarmos e calcularmos estas coisas. E no lugar de nos deixar levar por tantas coisas injustas, muitas vezes legítimas e necessárias, mas parar e considerar os pilares
estas grandes questões aqui. Essas são as perguntas. Como eu posso conhecer a Deus que me criou? Como eu posso conhecer a Jesus Cristo, Salvador, e encontrá-lo, o perdão, a nova vida, a certeza de vida eterna? Você se pergunta essas coisas de uma maneira séria e para buscar a resposta. Quando você tem uma grande questão, você faz isso, não é? Você para, você estuda, você pesquisa, você vai à livraria, estuda, você quer entender, conhecer, é muito importante. Por que nós não agimos dessa maneira quanto às grandes questões? Esse incidente foi registrado aqui para nos advertir, é uma advertência espiritual. E a advertência é essa: a vida irá logo, mais rápido do que nós imaginamos, chegar ao fim. E você já fez provisões para a eternidade? Você já fez provisões para entrar na presença do teu Criador? Você está pronto para entrar na presença de um Deus santo que deve julgar e punir o pecado e o pecador? Porque esta é a realidade sobre nós, somos pecadores, Ele é um Deus santo. Você já buscou o caminho de salvação, a justiça que Deus proveu, ou você continua seguindo pela vida e os anos estão passando, o tempo está correndo e você ainda não fez isso? Você não calculou corretamente. Aqui está a advertência para nós. Bem, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, você conhece bem esta passagem. Nos é dito que ao ser humano foi determinado por Deus viver uma vez, morrer uma vez, então a eternidade, o juízo. E aqui está este grande marco. E é diante deste marco que nós devemos parar e planejar. Bem, ouvindo, isso acabará um dia. Deixe-me lhe dizer isso. E as alegrias passageiras também se acabarão. E toda aquela frivolidade dos amigos da infância, da adolescência passará. E todas aquelas buscas, não é, por felicidade neste mundo logo se evaporarão. E a vida irá correndo. E mesmo o senso de prazer que você tem nas coisas e a capacidade de desfrutá-la aos poucos será diminuída, então se acabará. A vida se acabará. Este vinho com o mundo, assim por dizer, as buscas passageiras, elas chegarão ao final. Oh, meu querido amigo, eu não estou brincando com a inteligência de ninguém aqui. Eu sei que você entende isso. O meu desejo é arrazoar com você, que você pense sobre isso, que você sabe disso, eu sei. Eu não preciso lhe dizer que a vida irá acabar, nós vemos isso o tempo todo. Mas eu estou lhe recordando que ela pode acabar antes do que você imagina. E você talvez não tenha se preparado para isso. E assim como ela veio talvez para um ente querido, um colega de escola, ela virá para mim e virá para você, e pode vir antes de você estar preparado. Esta é a advertência deste texto, e é uma advertência da vida, da realidade. Quantos de nós não podemos testificar disso? De queridos amigos que partiram. Bem, há muitas coisas na vida que podem ser consertadas, não é? Um fiasco como esse numa festa de casamento pode ser consertado. Talvez o casal pudesse mandar um presente para todos os que participaram ali, pedidos de desculpa, visitar um por um pessoalmente. Isso pode ser consertado, a reputação deles na vila, ou o que quer que seja. Mas veja, há um erro de cálculo que não há conserto, que é nos enganarmos a respeito da eternidade e o nosso estado espiritual diante de Deus. Por quê? Porque no momento em que a vida termina, não há como refazer. Se eu não paro para considerar a minha vida e estas grandes questões no momento em que o tempo terminar, não há como reconsiderar novamente. Essa é a tragédia do ser humano. Que grande tragédia é nossa, sermos pessoas tão capazes neste mundo com o intelecto que Deus nos deu, e ao mesmo tempo tão irracionais diante da realidade mais clara, certa e absoluta, que é o final da vida. Nós fugimos disso, nós não queremos ouvir, nós nos escondemos. Isso é irracional, ver algo e negá-lo, imaginando que fazendo isso eu posso tirar isso diante de mim, isso não irá acontecer. Você percebe como nós somos? Isso é por causa do pecado que há em nós, dessa nossa natureza, da nossa rebelião contra o Senhor. Mas vem o Senhor com grande graça, em seu primeiro sinal e milagre, nos adverte isso e também traz o seu conforto, o seu chamado de misericórdia. Está tudo aqui, queridos. Essa é a primeira lição. É um chamado para parar. É um chamado para rever as coisas. Assim, pare enquanto há tempo. Mesmo hoje, calcule o preço de seguir mais um dia sem o Senhor Jesus Cristo, sem o perdão, sem a nova vida. E assim, tendo calculado
Busque o Senhor de todo o coração, se aproxime dele. Leia este versículo comigo, versículo de número 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele disser. Bem, você percebe o amor do Salvador pelos seus discípulos, por sua mãe, que também é uma discípula, mas aqui há uma leve, amorosa repreensão do Senhor para com a sua mãe. Mulher, diz ele, que não é um termo desrespeitoso aqui, que tenho eu contigo. Em outras palavras, querida Maria, ela foi uma verdadeira serva do Senhor Jesus, uma verdadeira discípula. Se você quer um pouco da biografia dela, conhecer um pouco da mente, da personalidade, o testemunho de conversão dela, leia depois em Lucas, capítulo 1, do versículo 45 a 46. O louvor que ela traz a Deus. A minha alma, diz Maria, esta jovem, se alegra no Senhor meu Salvador. Você sabe que se alguém tem um Salvador é porque precisou ser salvo. Ela foi salva de seus pecados e da condenação, e aqui está ela agora, 30 anos do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos a idade dela, talvez 50 anos, era muito jovem quando o Senhor nasceu, servindo ao Senhor Jesus, junto com seus demais filhos e filhas, indo com o Senhor. Ela conhecia o Senhor Jesus, e ela guardava aquelas coisas que ele fez na infância. Ela entendia as profecias. Ela não conhecia perfeitamente como o Senhor Jesus Cristo cumpriria a salvação, alcançaria a salvação do seu povo, mas ela estava muito atenta. E aqui, neste desejo, sabendo que ele tem poder, que ele conhece todas as coisas, logo ela se aproxima dele e diz: o vinho acabou, porque ela sabia que ele poderia fazer alguma coisa, mas ela é repreendida de uma maneira muito amorosa. Em outras palavras, eu não estou aqui apenas para lidar com o corpo do ser humano. Eu não vim trazer apenas prosperidade material. Eu vim para trazer salvação. E a minha hora não chegou. Mas então, de repente, o Senhor faz algo. E aqui está algo precioso, não é? O Senhor Jesus Cristo está dizendo à sua discípula, sua mãe terrena: eu estou no controle. Eu sei o que está acontecendo. Eu sou o Deus eterno que veio a este mundo. Então ela segue dali e volta a falar com aqueles serventes, aqueles garçons e quem quer que fosse ali: fazei tudo quanto eles vos disser. Ela sabia que ele faria algo. Ele não permitiria que aquela vergonha caísse sobre aquele casal. Ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de graça. Ela andava em comunhão com o seu Salvador. Fazei tudo quanto ele vos disser. Querido amigo, nós cremos em Maria como a mãe terrena do Senhor Jesus Cristo, uma irmã em Cristo que, como nós, buscou e encontrou salvação e se alegrou em seu Deus. E se você a admira ou a respeita como uma discípula, como nós admiramos e respeitamos os discípulos do Senhor, pela maneira como eles buscaram Salvador, se humilharam, clamaram por vida e salvação, deixe-me lhe dizer algo. Aqui está o melhor conselho que você pode ter da serva do Senhor Maria: faça tudo o que o Senhor Jesus te disser. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. É a Ele que você deve ir, não à mãe do Senhor Jesus Cristo, não aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Ele diz? Ele diz sobre si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz sobre nós que nós devemos clamar e confessar e crer nele de todo o coração. Faça então o que ela diz, porque ela fez isso. A minha alma se alegra no Senhor, meu Salvador. Bem, deixa-me fechar esse parênteses aqui, mas aqui está a resposta. Isso é tudo que Maria pode fazer, é tudo que ela pode fazer hoje no seu testemunho aqui. Isso é tudo o que eu posso fazer nesta noite, ou qualquer crente em Jesus Cristo. Tudo o que eu posso fazer, meu querido irmão, minha querida amiga, se você está buscando ao Senhor, é dizer a você, através de muitos textos, de uma maneira calma, o mais simples e claro que eu puder fazer, aqui do púlpito, sentado junto, conversando, que você deve ir ao Senhor Jesus Cristo, Salvador. Eu não posso perdoar os teus pecados. Se você me pedir para orar por você, eu irei, nós sentamos juntos, você me diz qual é a questão, eu vou levar para casa, tomar nota, e nós vamos orar.
mas é o Senhor que pode salvar. Ninguém pode salvar você e perdoar os teus pecados além do Senhor Jesus Cristo, Salvador. É isso que ela fez. Tudo o que Ele disser, faça. E é isso que eu te digo nesta noite. Atente para a mensagem, para as palavras do Senhor Jesus Cristo. Bem, fazei tudo o que Ele disser. Você sabe, muitas pessoas foram ao Senhor Jesus Cristo desta maneira. Alguém orando por elas, alguém instando com elas e dizendo: vá a Cristo, busque o Senhor, veja o que a palavra de Deus diz. E elas ouviram isso. E assim uma pessoa que evangeliza, é isso que nós fazemos. Nós colocamos diante das pessoas o Senhor Jesus revelado em sua palavra, e não inventando coisas e promessas que Ele não nos dá, trazendo Cristo em sua palavra. Bem, eu, como disse, nenhuma igreja, nenhum pastor pode salvar alguém. Somente Ele dizer em palavras mais claras e precisas: ouça o Salvador, creia nele, clame por vida e por salvação. Bem, você sabe o que o Senhor Jesus está dizendo, então, tudo o que Ele disser, faça tudo o que Ele disser. Deixe-me recordar algumas declarações do Senhor Jesus Cristo, a mim e a você. Lá em João capítulo 3, Ele diz que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu, entregou, enviou o seu Filho, Ele próprio, a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Faça tudo o que Ele está dizendo. Em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faça tudo o que Ele está dizendo. Abandone qualquer outro caminho que lhe foi dito. Méritos pessoais, religiosidade, uma vaga esperança de que Deus vai te aceitar no céu porque Ele é muito bondoso, quando você não faz o que Ele diz. O que Ele tem dito? Bem, lá em Lucas 13,5, mas vos digo que se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Ele está dizendo isso aos 12 apóstolos. Arrependimento é o que Ele diz. Em João 11,25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá e será ressuscitado um dia. Você ouve essas palavras? Isso aconteceu, este incidente aconteceu para nos ensinar isso. É a palavra de Cristo. Você já parou para revisar a vida? Você já respondeu ao chamado do Evangelho? Me deixe perguntar de uma maneira simples: o que você faz aqui com estas declarações do Senhor Jesus Cristo, essas reivindicações? Quando você lá no teu silêncio em casa lê e Ele faz uma declaração, uma reivindicação, dá uma ordem, um comando, o que você faz com isso? Você vira a página, segue em frente, como quem lê qualquer outra literatura, um livro de geografia, uma história. O que você faz com isso? O que você faz com as palavras de Cristo irá determinar a tua eternidade. E aqui está para nós a primeira lição. Você se arrepende então de teus pecados e clama a Ele por vida diante de Deus. Você joga fora toda a tua autojustiça, todo o teu orgulho e clama ao Senhor. Você vira as costas para este mundo vão, indo a Cristo como um pecador em arrependimento. Você faz o que Ele diz. Você o buscou. Essas são as grandes questões. Essa é a grande pergunta. Você faz isso, meu querido amigo? Você já fez isso? Você já se aproximou do Senhor Jesus Cristo para o perdão e a vida? Ele diz: creia em mim. Você já creu? O que é crer? Não é meramente concordar intelectualmente. Envolve crer no que Ele diz e obedecer o que Ele diz. Você já se derramou completamente diante dEle, disse tudo a Ele, todo o teu pecado, toda a tua tristeza, e pediu por vida, por perdão e salvação. Essa é a resposta que nós devemos dar. Deixe-me dizer isso e recordar. O Evangelho é uma mensagem que requer uma resposta. Sempre que você for ler a palavra de Deus e se deparar com esses milagres e parábolas, lembre disso. O Evangelho é uma mensagem, ele não apenas proclama como um som, ele requer uma resposta. Você já respondeu ao Evangelho? Você já fez o que o Senhor Jesus Cristo lhe disse para o bem da tua alma, para o dia da eternidade? Bem, deixe-me voltar ao texto. No versículo 6 nós lemos estas palavras: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes.
Bem, talhas, pedra talhada em forma de uma grande bacia ou vaso, e almudes é uma medida judaica, uma quantidade grande de água colocada ali. Logo na entrada da casa, do local onde as bodas estavam acontecendo, e ali estavam para as lavagens ou purificações dos judeus. Bem, eles iam purificar-se antes de comer, antes de entrar na presença do Senhor em um culto. Era um requisito, isso era um comando. Antes de se alimentar, não é? Lavar as mãos havia um significado religioso, espiritual aqui. 6 talhas. Cada talha cabiam 2 ou 3 almudes. Um almude corresponde a 40 litros de água. 2 galões de água mineral. Essa era a quantidade em cada um. E você multiplica tudo isso aí, você tem uma quantidade muito grande de água, o que significa que eram muitas pessoas presentes ali naquelas bodas. Talvez em nossa visualização nós pensemos sobre um grupinho pequeno, o Senhor e seus irmãos, não, eram muita gente ali, muita água para eles batizarem as mãos, imergirem, lavarem 7 vezes, simbolizando a purificação e entrarem. 7 talhas, bem o que elas significavam: purificação cerimonial. E não havia apenas água ali, havia também cinzas trazidas do altar de sacrifício, do templo colocado ali. Eles lavavam as mãos, os pés e o rosto. Era uma lavagem cerimonial. E há muita significância nisso, porque nós lemos que o Senhor Jesus Cristo realiza o seu primeiro milagre ou sinal ali, naquelas talhas de água. Água, marque, para purificação. Há um sinal aqui, não é? Há uma mensagem. E a mensagem é clara: querido amigo, vir à igreja todo domingo, ser batizado, não irá lhe salvar, não irá purificar os teus pecados. Água religiosa não perdoa. As tradições da lei não purificam. Aqueles sacrifícios lá no templo, eles não podiam perdoar os pecados, nem esta era a intenção deles. Eles serviam como recursos apontando para Cristo que viria, e por meio do seu sangue, pecados poderiam ser perdoados. Essa é a mensagem aqui, esta é a mensagem. As coisas que eu faço na religião não podem perdoar os meus pecados. Todo o meu sofrimento, a minha angústia religiosa não pode me lavar de meus pecados. O que quer que eu doe, edifique, construa para a religião, algo bom, algo que ajude as pessoas, isso não tem o poder de purificar os meus pecados. Não é a religiosidade, não é a prática da religião, não é ir à igreja muito ou pouco, bater o ponto na igreja de vez em quando, fazer algum esforço. É Cristo. É a pessoa do Senhor, é ir a Ele em arrependimento e fé para a salvação. É Ele quem purifica do pecado, é Ele quem tira a culpa, é Ele quem dá paz, é Ele quem dá a salvação. Aqui está então, que o Senhor Jesus Cristo está anunciando nesse primeiro milagre, é bastante claro. Ele veio para lidar com o pecado. Ele veio para entregar a sua vida. Ele veio para oferecer a si mesmo, derramar o seu sangue para purificar pecadores, milhões, milhões e milhões de homens e mulheres que não conseguem se livrar da culpa do pecado meramente pela religião. Querido amigo, por que foi necessária a morte do Senhor Jesus Cristo? Você já parou para pensar sobre a gravidade disso? Nós estamos tão acostumados, não é, com a história, a narrativa da morte do Senhor Jesus Cristo, mas às vezes nós perdemos um ponto importante. Por que foi necessário aquele sofrimento daquela maneira? Por que tamanha dor, tamanha agonia, tamanho desprezo, palavras, por que me desamparaste, Senhor, tamanhas gotas de sangue? Você imagina mesmo que Deus, o Pai, permitiria que o seu filho passasse por isso, se não fosse algo de absoluta necessidade? Você crê realmente que o Pai permitiria que o seu filho sofresse isso como uma mera ilustração de que o ser humano precisa sacrificar pelo bem do próximo, como uma festa, um teatro, uma exposição, que o seu filho amado passasse por aquilo? Se o Senhor Jesus Cristo precisou morrer daquela maneira, isto significa que a morte expiatória substitutiva do Senhor Jesus Cristo é de absoluta necessidade para o perdão, para a reconciliação com Deus. Ele precisou derramar o seu sangue. Eu não serei perdoado,
Eu não encontrarei perdão e purificação dos meus pecados sem o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um hino que nós cantamos que dizem assim: as minhas lágrimas nunca pagarão. Davi diz: eu poderia oferecer, Senhor, milhares de bois, de ovelhas em sacrifício. O que ele busca é um coração. É ele quem transforma. Eu trago a minha alma, o meu coração pecador, manchado, a minha vida, o meu histórico que eu sou, diante dele, para o perdão, para a vida. Esta é a mensagem aqui. No versículo de número 7 e 8 nós lemos então estas palavras. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Bem, muito provavelmente pelo uso, pelas lavagens ali, elas tinham descido e quase se esvaziado. Então eles enchem até a boca, até em cima. E disse-lhes: tirai agora uma porção, um copo, uma jarra, tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala é quem prova a qualidade dos alimentos, testa se tudo está correto, se tudo está bom. E eles fizeram isso. Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Bem, eles obedeceram e fizeram exatamente como o Senhor comandou. E qual foi o resultado? E aqui a lição está bastante óbvia mais uma vez. O resultado foi uma transformação, foi a resolução do problema. A vergonha que viria foi lançada de lado pela intervenção do Senhor Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer? Exatamente a mesma coisa. O critério é: clame a Deus em arrependimento, em fé, entregue-se completamente a Ele. E se você obedecer isso com fé, então o resultado será perdão, certeza de salvação, um novo coração, poder contra o pecado, o senso e a certeza de perdão, de paz, aquela confiança que nós temos de poder entrar na presença do Senhor e sermos aceitos por Ele, porque nós estamos em Cristo Jesus. Essa narrativa, cada parte deste milagre está anunciando, é um sinal, está comunicando, é uma mensagem que comunica esta verdade. Esse é o critério. Tornar-se um cristão é ir a Cristo, é em arrependimento e fé verdadeira, é responder ao seu chamado. E somente assim, então, nós podemos experimentar de fato o perdão de pecados, o perdão da culpa, a alegria no Senhor, as bênçãos do Senhor. Bem, observe aqui o simbolismo da grande obra de regeneração do Senhor. No versículo de número 9, então. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Ele foi ao esposo. E disse em linhas gerais: bem, você comprou o alimento, as bebidas, mas você fez algo muito curioso, estranho, que as pessoas normalmente não fazem. Normalmente se dá o melhor vinho. Quando as pessoas já estão ali satisfeitas, você traz ali um vinho de segunda qualidade, um alimento de segunda qualidade, para as pessoas continuarem, não é? Mas você fez o contrário. Você guardou o que há de melhor para o final. O que está sendo indicado aqui é a obra de regeneração do Senhor. Observe. Há uma mudança de substância naquela água, uma mudança na essência, como se as moléculas tivessem mudado de água, não para água doce, mas de água para uma outra substância, uva, vinho. Há uma transformação ali, uma transformação profunda, total, real, uma mudança verdadeira, e é isso que ocorre na salvação. Quando eu vou ao Senhor no meu estado, em meus pecados, com fé nele, arrependido e clamando, e então ele me perdoa pela sua grande misericórdia, ele também me transforma. E aquele homem malicioso e mentiroso é transformado em uma pessoa de lábios limpos. E aquela pessoa covarde, mesquinha, traidor, é transformado. Eu não somente tenho os meus pecados apagados, perdoado, mas eu recebo graça, uma nova vida. O homem avarento, cheio de cobiça, é transformado. A mulher orgulhosa, vã, é transformada. Querido amigo, é maravilhoso. O que adiantaria ter os meus pecados perdoados e seguir com esta velha natureza daí em diante? Eu preciso de uma nova natureza.
E é isso que o Senhor está comunicando. Você vai a Ele para o perdão, uma consciência culpada, o desejo de salvação, e Ele te dá perdão, e Ele te dá uma nova vida, e somente Ele pode fazer isso. E Ele fez isso pelo seu sangue vertido, e conversão é ir a Ele, conversão é ser transformado por Ele. Aquele mestre-sala se surpreendeu com a qualidade do novo vinho. Bem, é difícil descrever esse tipo de vinho, não é a nossa situação no momento para falar sobre isso, mas não era vinho como o nosso, onde álcool era adicionado. Mas pense comigo, ele se surpreendeu com o gosto, a qualidade daquela bebida da uva. Oh, meu querido amigo, eu posso lhe garantir que ele nunca em toda a sua vida e experiência tomou um suco de uva fermentado, uma bebida, um vinho como aquele melhor. Aqui é o Senhor Jesus Cristo quem o preparou. Quando aqueles homens e mulheres, milhares ali na Galileia assentados, experimentaram do pão e do peixe que o Senhor dividiu, tenha certeza que ali estava o melhor gosto possível. Ele fica surpreso, nos é dito, com a qualidade daquele vinho. E aqui está mais uma vez uma mensagem, um ensino para nós. Ele diz ao esposo, primeiro traz-se o de baixa qualidade, mais amargo, mais azedo, e depois o melhor. Mas tu trouxestes o melhor. Bem, eles já tinham bebido muito daquele primeiro vinho. Tu deixaste o melhor por último, perdão. Desculpa, estou invertendo a figura. Primeiro tu traz o melhor, as pessoas estão cansadas, depois a segunda qualidade. Mas tu trouxeste primeiro o melhor. Sabe o que isso quer dizer? Que primeiro, quando nós buscamos a Deus convictos de nossos pecados, e nós nos aproximamos dele por misericórdia, a primeira coisa que ele nos estende é um cálice de amargura, e só depois um cálice de doçura. Porque antes da paz e da alegria que eu busco, certeza de vida e perdão, esse cálice de doçura, eu preciso tomar este cálice da vergonha e do arrependimento de meus pecados. Eu preciso encarar a minha vergonha e deixar de justificar os meus pecados e dizer como Davi, aos pés do Senhor, foi contra ti, Senhor, que eu pequei. Eu envergonhei minha família, eu fiz isso e aquilo, mas foi contra o Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. É amargo, não é? Reconhecer que nós somos pecadores. É amargo ter que encarar isso. É amargo ter que dizer que nós erramos e que eu falhei, que eu pequei, que eu estou condenado e tudo que eu pensava sobre minha grande pessoa estava errado. É um cálice de amargura, mas então um cálice de doçura. Suco doce da cana como resultado da cana moída. Perdão, vida, salvação. Você vai a Ele envergonhado, triste, duvidoso, querendo ir, voltando, você se aproxima, você olha para o mundo te atrai, você volta a Ele, você se sente tão sujo, tão envergonhado, às vezes você diz, como Ele vai me salvar? Ele salvou outras pessoas, eu não vou, porque eu sou terrível, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Se as pessoas soubessem o que eu fiz, elas se afastariam de mim para sempre. Deus sabe todas as coisas, e você vai assim diante dEle, mesmo temeroso, sabendo que merece a condenação, e você vem a Ele e confessa tudo, então Ele te perdoa. Ele envia o seu Espírito ao teu coração, que te enche de certeza, e uma paz tão grande começa a percorrer a tua alma, e uma certeza de perdão, e o medo da morte se vai. E o temor do futuro se vai. Oh, não me fale sobre a morte, eu fico ansioso. Sim, mas para de falar sobre o Evangelho, não me diga essas coisas, que eu sou um pecador, eu fico ansioso. Sim, mas a questão não é fechar os ouvidos, é se perguntar qual é a razão da minha ansiedade. É porque eu não tenho certeza de vida eterna, é porque eu não encontrei o perdão, porque eu não busquei. Então o temor se vai, e a certeza e a alegria, uma nova pessoa, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma criação nova, original do Senhor. Há uma mudança, há uma nova vida, e esse milagre testifica disto. Querido amigo, deixe-me dizer mais uma vez, nenhuma instituição humana pode realizar essa transformação. Ela acontece na salvação. Nenhum consultório de psicologia conseguirá lhe ajudar. Por fim, a culpa voltará. Somente o Senhor Jesus Cristo pode tocar nisso. Será que você tem
Medo de ir a Cristo em oração, porque você pensa consigo mesmo: eu não vou conseguir mudar isso, eu vou conseguir mudar aquilo, eu estou muito preso a estes pecados. Você não conseguirá, é claro, mas Ele fará isso. Ele fará isso por você e em você. É Ele quem realiza aquilo que nós não conseguimos, nem podemos realizar em nós. Ele salva aqueles que não podem salvar a si mesmos. Ele perdoa aqueles que não conseguem encontrar perdão pelo seu esforço. Se este é você, Ele veio para você, para você. Se você vê a sua vergonha, compreende a tua dificuldade, Ele veio para você, Ele morreu por você. Se você deseja o perdão, há um perdão garantido para você nesta noite em Cristo Jesus. Esse milagre está comunicando isso, queridos amigos. Observe essas palavras tão claras, tão belas, tão profundas. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Essa é a maneira do Senhor Jesus Cristo, mas deixe-me lhe descrever a maneira do diabo. O diabo, ele primeiro traz o bom vinho. Ele atrai. Ele argumenta com tua mente que tudo bem, não vai ter problema algum, não vai acontecer nada, tudo vai continuar como antes. Você peca contra teu Deus, trai, mente, rouba, faz o que quer que seja, isso ficou para trás, você segue em frente. Ele traz diante de você um vinho aparentemente bom, ele traz algo atrativo, mas lembre-se, junto com isso há um anzol afiado. E quando você abocanhar este pecado, você ficará preso e virá a morte. Ele te promete um cálice de doçura e prazer. Deixe Deus de lado, não pense sobre isso agora. Não permita que as pessoas te digam: faça isso, creia no Senhor Jesus Cristo. Isso te limita, isso te rouba a tua liberdade. Seja quem você quer ser. E sabe o que vem depois? Tantas decepções, tantas mentiras, tantas dores, tanta tristeza, tanta amargura e um julgamento final. Mas Ele veio para salvar. Não fuja. Se a tua consciência te convence do pecado, vá então ao Senhor Jesus Cristo, que salva do pecado. Olhe para esse milagre, Ele está dizendo, é um sinal, é uma mensagem, está registrado aqui para nós. Essa é a maneira do diabo. Prazer, excitação, luzes, não é? E você termina os teus dias condenado. É um falso evangelho, não é aquele que promete às pessoas bens materiais, prosperidade, saúde perfeita, nenhum problema a pessoa se ela for a Cristo. É um falso evangelho, por quê? Porque não te traz a mensagem verdadeira e te incita a ir a Cristo por coisas terrenas e materiais. E qual será o final de ter ganhado o mundo inteiro e perdido a tua própria alma? Esse é o cálice de doçura de Satanás, cujo fim é amargo. Mas se você vai a Cristo em arrependimento e toma este cálice de amargura e clama a Ele e se entrega a Ele, querido amigo, eu não posso mais descrever com palavras. É vida, é certeza, é paz, é uma vida transformada. Isso não significa que você não terá problemas nesta vida. No mundo tereis tribulação, que você terá que lutar contra os teus pecados, mas Ele te dará grande graça e força e vitória. Esse é o amor de Cristo, é isso que Ele faz. Ele promete e Ele dá o perdão. Ele veio para salvar você. Ele não veio para te condenar, entenda isso e responda esta mensagem. Ele não está irado contra você. Deus enviou o seu Filho amado para salvar. Você deve crer e ir a Ele, sem temor, clamando, ainda que o temor esteja ali, vá a Ele. Ele é o médico de almas, Ele é o Senhor da vida, Ele é o bom pastor, tudo nele é maravilhoso, Ele é eterno. Ele está pronto. Você irá clamar ao Salvador e responder a Ele. Eu preciso terminar aqui. Se você vai ao Senhor Jesus e você diz tudo a Deus e clama a Ele,
Então, enquanto você faz isso, e Ele te perdoa, e esta vida está passando, e você chega ao final dela, ainda embora você fez um cálculo errado por maior parte da tua vida, naquele momento, Ele interveio, e a vergonha, e a tristeza, e a banição eterna é lançada de lado. Todos nós fizemos o cálculo errado, queridos amigos. Todos nós erramos. Mas Ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a perdoar. Antes que a festa desta vida termine, enquanto você está diante da palavra do Senhor, faça isso. Ore a Ele. Peça e Ele te dará perdão. Peça a Ele, se entregue a Ele e experimente esta nova vida em Jesus Cristo. Vamos orar juntos.